Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Almir e essa é mais uma edição do Cybersecurity em Minutos, que é uma série onde a gente mostra de forma prática algumas atividades que você pode fazer para a proteção das suas informações, atividades de cibersegurança e outras atividades ligadas à proteção dos seus ativos, seja em rede sem fio, seus dispositivos móveis. E nessa edição, nós vamos falar um pouquinho sobre ferramentas de troubleshooting em redes. E aqui nós vamos trabalhar basicamente com dois sistemas operacionais, com o Windows, que está na tela aqui, a gente está com o PowerShell ligado, e também com o Linux. Então a gente vai fazer aí algumas atividades de troubleshooting. Então vamos lá, vamos imaginar que você esteja tentando entrar num site, tipo google.com, por exemplo, e você percebe que há uma lentidão ou qualquer outro problema. Você pode começar realizando um ping no nosso destino. Então, ping google.com. Vamos lá. Olha só. Aqui pode causar alguma estranheza o formato do endereço, né, que não está em IPv4, está em IPv6. Se eu quiser que isso apareça na versão IPv4, basta eu colocar aqui ping -4 e o endereço que eu quero. E aí eu vou ter, com certeza, o meu teste de rede, ou seja, a conectividade. Se mesmo assim você ficou desconfiado, falou, pô, não sei se está ok, estou achando lento ainda, você pode utilizar o comando 3CRT e o domínio ou o endereço IP que você quer testar. O que o 3CRT faz? Ele vai verificar todos os saltos, ou seja, vai passar por todos os roteadores no caminho entre o seu computador e o destino. Aqui ele está começando com o IPv6, eu vou fazer com o IPv4 que fica mais fácil de visualizar. Então vou parar aqui e vou fazer novamente. Vou dar o mesmo comando, só que eu vou colocar aqui um -4. E aí ele vai fazer com endereços IPs IPv4. Então, aqui ele começa, né, ele chega até o meu gateway de um primeiro roteador, ele vai chegar no segundo gateway que eu tenho aqui no meu local de trabalho, e aí ele vai começar a sair, ele vai para fora da minha rede interna. Depois ele vai acabar indo para a rede da operadora, que no caso é a operadora Claro, Embratel. E aí ele vai saltando, vamos ver quantos saltos ele faz até chegar no google.com. Eu vou acelerar um pouquinho o vídeo para que a gente não fique só olhando e esperando isso acontecer. Pronto, olha só. Ele precisou de 17 saltos para chegar até o IP do Google. O IP está aqui no começo e o mesmo IP está aqui no final. Então veja, ele precisou passar por 17 saltos até chegar no destino. Esses saltos são os roteadores que estão no caminho. Uma outra coisa importante é ver o tempo de resposta para cada salto. Então, por exemplo, enquanto está na minha rede interna, rede local, é muito baixo esse tempo de latência. Quando ele vai para fora, esse tempo aumenta. E o que a gente pode tirar de conclusão dessa primeira atividade? Se o tempo de resposta for maior do que 90 milissegundos, você pode ter aí algum problema com o seu provedor de internet. Veja que aqui no meu caso nenhum deles ficou acima de 100 milissegundos. Só um que ficou em 90, mas os outros estão bem aceitáveis aí na faixa de 20 a 30 milissegundos. Então, esse é um bom teste de rede que a gente pode fazer para para traçar o caminho entre a minha origem e o meu destino. Agora eu vou limpar a tela aqui, né? Vou dar o comando CLS e a gente vai fazer um teste de DNS. Então imagina que de repente você está tentando acessar o Google e a página não abre. Você pode usar o comando DNS lookup no google.com. E aí ele vai verificar para a gente, ó. Google.com está nesses dois endereços aqui, o IPv4 e o IPv6. Então ele está respondendo, isso significa que o teste de DNS foi bem sucedido. Muito bem, a gente vai agora seguir para mais uma atividade. Uma das coisas mais comuns que a gente tem são os testes para validar, por exemplo, se o servidor não está acessando a internet, usando comandos do PowerShell. Eu vou pegar um comando aqui, que é um pouquinho maior, que é o Test Net Connection. Então eu vou colocar ele aqui, ó, Test Net Connection no site google.com -port e número da porta, porta 80, que é a porta de navegação web. Então vamos ver o que ele responde. Ó, ele está testando e olha só, ele fez o teste com sucesso.
na porta 80. Vamos ver se ele faz a mesma coisa na porta 443, que é a porta de navegação segura. Vamos ver. Olha lá, também funcionou na porta 443. Isso significa que os testes de conectividade, de conexão de rede, foram bem sucedidos. Então eu tenho acesso à internet aqui, tá? Uma outra coisa que eu posso querer é saber qual é o meu gateway padrão. E aí eu tenho esse comando aqui, ó. Opa, deixa eu pegar ele aqui. Que é o Get Net IP Connection, IP Configuration. Então, Get Net IP Configuration. Ele vai me dar todos os gateways que eu tenho em todas as interfaces do meu computador. E aqui eu vou ter algumas opções. Deixa só ele trabalhar aqui, ó. Veja, eu tenho várias interfaces porque eu tenho virtualização. Mas veja, o que é importante? Ó, eu tenho Wi-Fi, né, que está aqui. Eu tenho do VMware várias delas, porque eu uso várias virtualizações. A minha interface Ethernet, que é o Realtek e tal, aqui ó, esse é o meu gateway principal, 9268.1.1. Mas veja que na parte dos DNS, eu tenho vários DNS aqui, tanto em IPv6, até aqui, quanto em IPv4. Então, tenho bastante informação sobre os meus gateways aqui. Muito bem, vamos seguir em frente então. Uma coisa muito comum que a gente faz quando está lidando com sistemas operacionais, principalmente em servidores, é lidar com compartilhamento. E tem um comando aqui, vou dar mais um CLS aqui para limpar, que ele consegue testar o compartilhamento. Ele consegue verificar se isso está ok. Deixa eu pegar o comando aqui, vamos copiar e... Ele não pegou, deixa eu só fazer isso aqui novamente. Pronto, está aqui, ó, Get Service LAN Server. Vamos ver se ele está ok. Olha lá, está running. Então, o meu serviço de compartilhamento na rede está ok. Mas eu ainda posso testar o meu compartilhamento localmente. Eu tenho um comando aqui que ele é um comando grande. Esse é o comando test net connection menos computer name, no meu caso é o localhost, na porta 445, que é do protocolo SMB. Vamos ver o que ele vai me dar. Olha só. O teste foi bem sucedido, a porta remota 445 e ele está funcionando no meu localhost. Então eu tenho esse compartilhamento funcionando com sucesso. Muito bem, agora a gente vai começar a ver no Linux como que isso funciona. Vamos lá. Aqui no Linux a gente vai começar fazendo um teste de portas com uma aplicação chamada Netcat. Eu estou utilizando aqui o Kali, porque ele já tem algumas ferramentas de segurança e isso pode ser importante aí para facilitar a nossa vida. Deixa eu ver se eu consigo pegar o comando ou se eu vou precisar digitar aqui. Não vou precisar digitar. Então é o NC de Netcat menos ZV. Aí eu vou colocar um servidor qualquer. Eu tenho essa máquina aqui, 192.168.61.7 na porta 80. Então vamos lá, vamos ver o que ele me responde aqui. Olha só, ele me respondeu, ele me retornou que a porta 80 está open. Vamos ver se a 443 está open também. Eu não sei se essa porta está sendo utilizada nesse servidor especificamente. Vamos verificar? Olha lá, conexão foi recusada, então essa porta não está sendo utilizada. Provavelmente esse servidor não tem o HTTPS configurado corretamente. Uma outra coisa importante é a gente fazer a verificação de quais são os computadores ou os endereços IPs atualmente conectados na gente. A gente pode usar o comando netstat -putan, P-U-T-A-N. Aí aqui a gente consegue ver que tem algumas conexões. Então veja, eu estou com o navegador aberto, então eu tenho conexões externas, aqui, conexões externas, mas eu também tenho conexões feitas dentro de casa, né? Então aquilo que é o 92.168.1.252.9, então aqui eu tenho as conexões, então eu consigo saber quem são as conexões, qual é o ID, né, do processo e como isso foi estabelecido, com qual usuário e tudo mais. Muito bem, uma vez que a gente fez esse teste aí do Netstat e vimos aí o Netcat também,
a gente pode fazer algumas coisas a mais. Imagine que eu quero fazer uma captura de tráfego aqui no Linux, mas eu quero depois analisar lá no Wireshark. Vamos ver como fazer isso. Olha só, então eu vou dar o comando tcp-dump, -i de interface, th0 que é a interface do meu computador, -nn falando em qual porta que eu quero fazer essa análise, -w que é o write para o captura.pcap. E aí vamos lá executar esse comando. Ele vai capturar algumas coisas aqui, e aí é interessante de repente a gente entrar aqui num wall da vida, só para ele gerar tráfego também, tá? Vamos lá, só para poder verificar como esse cara está funcionando. Enquanto isso, eu vou colocar ele aqui. Então ele está capturando os pacotes, ele está gerando um arquivo chamado captura.pcap. Muito bem, feito isso, eu posso aqui dar um Ctrl C. Olha lá, ele capturou 29 pacotes. Se eu der um ls aqui, aparece aqui o captura.pcap. E aí eu posso analisar esse arquivo, o captura.pcap, aqui no Wireshark. Então veja, eu estou fazendo, ó, veja que só tem porta 80 basicamente, né, que é a ida e a volta, né, 80 e a porta de volta, né? E aqui, por exemplo, eu posso fazer filtros. Imagina que eu quero pegar desse montante aqui só aquilo que tem a ver com HTTP. Então se eu fizer um filtro por HTTP, ele vai me dar somente estes pacotes aqui. E aí eu posso eventualmente fazer mais alguma análise. Por exemplo, eu posso dar um HTTP stream. Olha só. Então ele está me dizendo, ó, o que está passando aqui, né? Ó. Então ele me mostra os cookies, ele me mostra os encodes, ele me mostra informações sobre onde está instalado, ó, Mozilla Firefox, Linux e tudo mais. Então ele me dá esse stream dele, né? Muito bem, que é uma outra forma de fazer esse troubleshoot. Eu vou limpar esse filtro aqui e eu posso pegar, por exemplo, vamos pegar o HTTP de novo. Ok. E aí tem um outro protocolo aqui, o SCP. Vamos ver o que ele fala. Ó, nesse stream ele está buscando mais informações aqui, ele está me dando algumas informações adicionais, né? Então eu tenho informações lá da Amazon, né? AmazonTrust.com aqui. Eu estou vendo que é uma requisição SCP, é um request, né? Tem o horário que isso aconteceu e tudo mais. Então eu consigo fazer esse troubleshoot para ver como que o tráfego foi gerado. E veja que quando eu fiz a primeira análise, lá no Kali, eu só peguei porta 80, tá? Se eu fizer isso para outras portas, eu vou ter talvez resultados diferentes. Então, essas são algumas informações que a gente pode ter para fazer troubleshooting aqui. Vamos fazer só mais uma atividade aqui, que tem a ver com o serviço de SSH. Então veja, o serviço de SSH ele é importante para acesso remoto. Então se eu der um comando aqui, ó, systemctl status SSH, opa, deixa eu colocar aqui de novo, systemctl status SSH, ó, ele está loaded, nesse momento está inativo porque ele não está fazendo SSH com ninguém. Mas se eu fizer, por exemplo, um SSH com outro computador, ele vai me dar um resultado provavelmente diferente. Então vamos pegar aqui um SSH, esse cara aqui. Eu vou entrar com uma senha, vou acessar outra máquina. Ok, muito bem. Nesse momento, deixa eu pegar aqui um outro... Deixa eu pegar aqui uma outra janela. Ok. Cyber, tá aqui. Eu vou pegar mais uma aqui. Tá ali. Só ok. Sudo. Beleza. Aí agora, se eu der aquele mesmo comando do SSH, que é o systemctl
status SSH, ó, ele ainda está marcando como inativa porque ele não recebeu nenhuma conexão de fora. Ele está fazendo a conexão ele para fora. Mas se eu receber uma conexão aqui, ele vai mostrar que esse cara está funcional, ok? Bom, basicamente era isso que eu queria mostrar nesse conteúdo rápido, né? Alguns minutos. E testem para que vocês possam ver na prática essas atividades de troubleshooting. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado e vejo vocês no próximo Cybersecurity em Minutos.